queria convidar, agradecer ao professor Luiz Emílio pela palestra que nos agraciou e convidar o Carlos Pastor, presidente da Abracheq, que vai se apresentar melhor aqui, né, Carlos Pastor, para o nosso pessoal, para esclarecer a nossa parceria que está sendo desenhada, né, com a Abracheq. Ele já participou de várias palestras em Brasília, participou do encontro ano passado, também no Rio de Janeiro. Então ele está trazendo mais ou menos o mesmo material com as últimas novidades. Muito obrigado. Bom, boa tarde, gente. Eu vou usar o microfone, que eu estou meio afônico. Não vou aguentar falar 15 minutos, muito igual, não vou ficar uma hora. Vou tentar ser bem rápido para poder passar um recado interessante para todos os senhores. Primeiramente, agradecer o convite. Você vai ficar sempre à disposição, sempre que forem projetos complexos, né? Bom, antes de... precisaria... Bom, eu só queria aproveitar o gancho das palestras anteriores para falar para vocês a minha ótica como presidente da Abracheq, que eu estou até dezembro pela segunda gestão. A Abracheq é uma entidade que ela associa as empresas de verificação e garantia de cheque, que muitos de vocês acham que é concorrente, mas não é. E a leitura importante é de a gente poder unir todos esses esforços das empresas de verificação e garantia de cheque que estão presentes dentro do varejo, com visitas semanais, quinzenais, mensais, e agregar valor junto com o tipo de trabalho que os tabelionatos executam. E a importância dessa união em prol de um objetivo é muito importante. Falando rapidamente sobre banco de dados unificado, muito bem explanado pela doutora Roberta, hoje o que acontece? O cidadão que é protestado aqui em Londrina, ele vai lá em São Paulo, na padaria, citando o exemplo, na farmácia, e ele tem crédito lá. Aí ele é protestado lá, aí ele vai lá no Rio de Janeiro e tem crédito lá. Porque os pequenos estabelecimentos que hoje movimentam 70% da economia brasileira, eles não têm acesso a essa informação, porque quem tem, generalizando, é o Serasa. E o Serasa cobra caro. Eles remuneram a aquisição dessa informação, mas eles vendem muito mais caro no mercado. Então eles são, entre aspas, atravessadores. Como bem falou o deputado agora há pouco, o poder dos bancos é muito forte. E nós estamos, da Abracheq, nós estamos sentindo, os cartórios também, está sentindo isso na pele. Então, qual é o melhor meio de vocês conseguirem valorizar, pegando um gancho do professor, tornar social esse trabalho que vocês executam? É tornando públicas essas informações de uma maneira nacionalizada, onde alguém vai pedir um crédito na farmácia, o sujeito mudou para um bairro, fez amizade com a farmácia do lado e começa a consumir ali. Para que ele dê crédito, a farmácia tem um acesso, seja por URA, seja por web, para digitar e saber se essa pessoa é merecedora de crédito ou não. Aí, se essa pessoa vai para São Paulo, foi protestada aqui em Londrina, mas chega lá, não tem crédito, vai para o Rio de Janeiro, não tem crédito, vai para a Bahia, não tem crédito, vem aqui e paga. Então é o princípio da adimplência, é a moralização do crédito. Esse é um aspecto muito importante. Então eu acho que somente a união de vocês, se vocês realmente se unirem em prol de um objetivo e traçar esse objetivo, não há a menor dúvida que o retorno vai ser rentabilidade, sem contar o agregado da participação social. Então esse é um ponto
muito importante. A outra coisa que eu queria falar é, aproveitando aí o momento da Assembleia, da eleição do novo presidente, é que só com uma equipe que apoie o presidente, né, e com associados que apoiam o presidente, se consegue chegar em algum lugar. Administrar entidade política é uma coisa, agora administrar a entidade patronal é outra muito diferente, porque todo mundo praticamente é dono do seu negócio e fica mais difícil trabalhar com isso, né? Então tem que ter uma união nesse projeto de banco de dados unificado, que com certeza vai trazer alta rentabilidade para o setor. E entrando objetivamente no que eu quero demonstrar para vocês, a Abracheck vem desde novembro de 2002. Desde 2002, com base na resolução 3.118 do Banco Central, que autorizou a truncagem de cheque entre bancos por acordo bilateral. O que é isso? Parece um palavrão, mas é autorizar um banco a não mandar o cheque papel para o outro banco desde que eles capturem a imagem, mas a responsabilidade fica com quem capturou. A Abracheck acredita que a decisão inteligente seria a multilateralidade desse processamento, a exemplo do que já ocorre nos Estados Unidos. E a gente partiu para esse desafio, que é uma ação proativa para conquistar a conversão eletrônica do cheque. Vou fazer uma aspas para passar alguns números para vocês, que eu acho muito interessantes. Talvez a leitura de vocês, de Veja, isto é, Exame, ontem mesmo nos jornais de São Paulo, pelo menos do DCI, Gazeta Mercantil, saíram algumas matérias assinadas pela Serasa dizendo que o cheque foi o pico da inadimplência. Em algumas matérias até dizendo, em detrimento de outros meios de pagamento que recuaram, citou até o número dos cartórios de protesto. Aliás, quem citou foi o senhor Marcelo Solimeu, da Associação Comercial. Se não me falha a memória, 60.110 protestos em maio de 2004, caiu para 52.665 em 2005, uma queda de 24% nos protestos de um ano para o outro, com o absurdo de alegar que a gratuidade foi a responsável por elevar em 2004. Talvez a gente esteja mal informado. Em São Paulo iniciou a gratuidade em março de 2001, né? Então o impacto de absorção de volume, aquele ímpeto, aconteceu em 2001, 2002, não em 2004. Um outro pensamento é: como pode todos os meios de pagamento diminuir a inadimplência e o cheque aumentar? Então é uma outra grande mentira. Nós tivemos no dia 5 de maio, o Roberto tem presente, representando todos os cartórios, junto com o João Carneiro de Moraes, da Câmara de Compensação do Banco do Brasil, e o Cláudio Guida, representando 2.000 CDLs no país, com o diretor de política monetária do Banco Central. E aquilo não foi uma reunião, né? Foi um debate, foi um embate. Ali, para partir para as vias de fato, só não foi, tinha uma presença feminina lá, declaração do próprio Marciano. Nós temos no Banco Central uma pessoa que chama-se João Antônio Marciano, que é contra o cheque, claramente contra o cheque. E com o absurdo de apresentar números e falar que esses são os verdadeiros números. Não são. Os números que o Banco Central publica, e eu estou soltando uma matéria para a mídia a partir de segunda-feira em função dessas matérias, refutando esses números, são números mentirosos. Os números que o Banco Central divulga de estatística de movimentação de cheque no país são mentirosos com relação ao volume de trocados no país. Aqueles cheques são só o volume de trocados na Câmara de Compensação do Banco do Brasil. O que quer dizer isso? Se o professor me dá um cheque do Banco Bradesco do Rio de Janeiro e eu deposito na minha conta do Banco Bradesco de São Paulo, não vai para a Câmara de Compensação. Ele é liquidado internamente. Então, de 97 para cá, com o número de fusões bancárias que foram acontecendo, houve um aumento na liquidação interna. Portanto, uma queda de cheques passando pela Câmara de Compensação. Porém, os cheques devolvidos, aqueles 10 milhões que aparecem lá, que não são 10 na verdade, porque daqueles 10, 6 são motivo 11, são reapresentados, somente 2,8 viram 12, o resto é pago na reapresentação. Esses estão todos lá, inclusive os liquidados internamente, porque é o único caminho para entrar no CCF
que é a 7.357, artigo 44, segundo a lei. Então, o que acontece é o seguinte, o cheque não está caindo no país, o cheque está crescendo no país. Esse negócio de cartão está crescendo, nós não somos pontos de referência, porque a maioria de nós, ou quase todos nós, usamos cartão. Mas nós temos que lembrar que 78% dos 2 bilhões e 600 milhões de cheques trocados por ano, enquanto o Banco Central só divulga 2,1 bilhão, esses 500 milhões são os liquidados internamente. E o nosso estudo não é por estimativa, eu vou explicar como, só para vocês entenderem como funciona isso. As empresas de garantia funcionam como seguro, cobra uma taxa, garante o cheque. Ela garantindo o cheque, quando o cheque é devolvido, ela pega o cheque de volta. Então é bem simples, você pega um cheque, olha, Bradesco, olha onde foi depositado, no Itaú, ele se passou na Comp. Bradesco, não passou na Comp. De cada 100, 25 a 30 não passam na Comp. Então é de 25 a 30% do volume de cheques do país. Sem contar que o Banco Central não tem condições de fiscalizar 1 bilhão e 100 milhões de CPMF que são debitados dessas movimentações de liquidação interna. Deverá sair em agosto uma matéria na Isto É. O jornalista Lino comprou essa matéria, não financeiramente, comprou a ideia. E a capa deverá ser essa: o Banco Central não fiscaliza 1 bilhão de reais de CPMF. Isso movimentado pelas informações cedidas pela Braskem. Então, isso para vocês entenderem o tamanho desse mercado. Nós estamos falando aí próximo de 3 bilhões de cheques ano. Nós estamos falando em 3 a 4 milhões de cheques mês, que são devolvidos pelo motivo 12, que podem ser protestados. Então, nós estamos falando de uma massa crítica muito interessante. Então, é um número significativo, expressivo. Aí, agora eu vou linkar, continuando com o que a gente estava falando. Então, nós partimos para um projeto de conversão eletrônica do cheque. O Léo esteve presente, o Instituto associou, o Cláudio Marçal, o Paulo Roberto, o Dr. José Carlos Alves. Então, eram diversas pessoas participando. E nós partimos para desenvolver esse trabalho. Foram 8.000 horas de trabalho, mais de 55 profissionais. Posso garantir que o mais simples era eu, porque todos são 3, 4 anos, 3, 4 universidades. As empresas associadas mandaram seus melhores técnicos. Nós trabalhamos, exceto Natal e Carnaval, em 2 anos, nós trabalhamos todas as terças, quarta, quinta e sexta, comitês. Terça-feira tecnologia, quarta-feira produto, quinta-feira serviço, sexta-feira 2 comitês, legislação e regulamentação e relacionamento com as instituições financeiras. E foi muito trabalho sem parar, foram 8.000 horas de trabalho que nós conseguimos chegar num projeto que eu já mostro para vocês. Agora eu vou mostrar rapidamente como nasceu vou tentar ser rápido. Essa eu vou até voltar. Esse é o símbolo que foi criado, é o cheque virando eletrônico, uma caneta virando um cabo USB. Já expliquei, eu vou pular algumas coisas, que eu já sei que são repetitivas, já me antecipei para a gente não perder muito tempo, tá? Mas a Braskem, ela quer valorizar o instrumento cheque como meio de pagamento em crédito direto ao consumidor. E a visão é uma visão do mercado do cheque continue sendo esse importante agente de movimentação financeira no país. E promover essa utilização no comércio, como instrumento de crédito, agregando segurança e confiabilidade. Nós temos aí como associados alguns CDLs, Associação Comercial, CNDL, empresas de verificação e garantia, empresas de tecnologia. Agora está entrando a Caixa Econômica Federal, que vai ser a autoridade certificadora do projeto. Cada cheque digitalizado, ele vai ser assinado eletronicamente. Nós temos aí a importância social, né, mesmo com a desaquecimento da economia brasileira, o cheque continuou sendo uma opção de manter crédito no varejo. É simples explicar isso. Em 2002, não sei se vocês se lembram, nós tivemos uma recessão brava, mas durante o segundo semestre para frente, todos os meses foi recorde de vendas da linha branca. Aí você fala, como é que está um pico de desemprego, inadimplência,
concorrência alta e recorde de venda na linha branca. É o cheque pré-datado. Em 2001, de cada 10 lojas de shopping, 2 aceitavam cheque. Hoje, 8 aceitam cheque. Quem ia imaginar que uma Brooksfield ia vender terno 5 vezes no cheque ou 3 vezes no cartão? Vou pegar um gancho aqui. Também é simples explicar isso. Eu vou traçar um paralelo, até citei agora no bate-papo no almoço, um exemplo do posto de gasolina. O posto de gasolina trabalha de 3 a 4% de taxa para cartão de crédito, ele paga, fora a alocação do POS. Se ele, posto de gasolina, compra gasolina, vou fazer arredondamentos, tá? R$2 ele vende e paga a R$1,80, ele tem um ganho aproximado de 10 centavos. Se ele vender no cartão a 3%, ele vai pagar 6 centavos e esperar mais 30 dias para receber o dinheiro, com mais 3% de custo financeiro, são 12 centavos. Se ele ganhou 20%, o cartão ficou com 60%. Tá bom, não é 60%, é 50%. Tá bom, é 40%. Seja lá o que for de 40% a 60%, está margem bruta. Sem pagar aluguel, água, luz, telefone. Então é por isso que muita gente não aceita cartão. Porque a margem que o cartão leva é muito grande, a margem bruta. Agora, o cheque também, quando ele gera inadimplência, também é ruim. É um problema psicológico do varejo. O cheque ele pega na gaveta, está lá na mão dele, ele olha e fala assim: este cara levou meu dinheiro, não aceito mais cheque. Mas no cartão de crédito é psicológico, daqui 30 dias o dinheiro está na conta. Puxa, eu precisava pagar essa duplicata, o dinheiro caiu hoje. Mas ele não fez a continha de que ele já foi roubado lá na frente. Então essa é uma informação interessante. A outra é de que os cartões movimentaram em 2004 100 bilhões de reais. O cheque movimentou 1,5 trilhão de reais. Então o volume é muito maior. Outra, os cartões dos Estados Unidos são cinquentenários, lá eles representam 19% dos meios de pagamento. Quem tiver dúvida é só entrar no site do Federal Reserve, www.fed.org, vai checar essa informação. 37% dos meios de pagamento são cheque. Aliás, tem um detalhe interessante. Quem tiver curiosidade, entra no site do Federal Reserve, meio de pagamento cheque, vai abrir uma tela assim, tem um texto do FED dizendo o seguinte: há 20 anos atrás, os futurólogos diziam que o cheque ia acabar. E hoje, como segundo maior meio de pagamento, cabe ao FED encontrar melhores meios de processá-lo. Tanto que em outubro de 2003, o Bush assinou o cheque 21, que é a captura de imagem, só que ele já está atrasado. Eles já estão na conversão eletrônica, 10 anos atrasada essa lei. Os Estados Unidos já está na conversão eletrônica do cheque, eles movimentaram 52 bilhões de folhas de cheque, ou seja, nós só movimentamos 5%, mas está relativo, porque nós também só temos 5% do PIB, né, deles, está comparativo. Mas eles, quando partiram para a conversão, quando estavam na truncagem de cheque, que é a captura de imagem, passava de 100 para 125, 150 mil cheques ano, passando para a captura de imagem. Quando eles passaram para a conversão, em 2002 para 2003, 517 milhões de cheque. Em 2003 para 2004, mais de 1 bilhão de folhas de cheque. E agora eles estão batendo 2 bilhões, ou seja, o que a gente movimenta ano, eles já estão convertendo eletronicamente. Esse é o nosso projeto. Vou acelerar, porque senão é muita informação. Aqui eu já falei, cheque por fora, 10%, 30% do MDR, é o liquidado internamente. Esse é um dado interessante. O Banco Central divulgou no ano passado que foram disponibilizados crédito direto ao consumidor 912 bilhões de reais, ou seja, 59% do PIB. Só que ele não considera 433 bilhões com cheque pré-datado. 75,6% dos cheques no varejo são pré-datados. É onde se dá crédito para quem não tem. Quem tem um cartão com limite de R$500 não consegue comprar uma TV 29 polegadas. Quem tem um talão de cheque pode ganhar salário mínimo, compra. O pai ganha salário mínimo, ele paga 50% da parcela, que é R$100. Um filho que é flanelinha paga 25. O outro filho que é balconista paga 25 e ele compra a TV. Aliás, tem um demérito da flanelinha, que eu comecei assim com 12 anos. Já falei dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos estão começando a partir do cheque pré-datado. Nós estamos exportando a cultura. A cadeia Walmart nos Estados Unidos, na Geórgia, nas lojas da Geórgia,
já estão aceitando cheque para 7 dias. Então é interessante. Eu já falei desse número. Bom, o que é o SPSEC? Uma leitura mesmo aí, é um processo de conversão de cheques do ponto de venda que propõe a transformação do meio de pagamento físico cheque em um meio eletrônico correspondente, substituindo o processo operacional atual de compensação e liquidação por um processo eletrônico, reproduzindo com vantagens financeiras e operacionais o fluxo físico, do meio físico, restando ao original a função de simples recibo ou comprovante de conversão. Hoje, para quem não sabe, existem 110 aeronaves, 80 em voo, o resto é contingência, que voam o Brasil inteiro todas as noites com malote para levar os cheques para serem compensados. Então, quem está passeando lá em Natal, dá um cheque no restaurante de Camarões, no almoço, e ele deposita no mesmo dia, esse mesmo cheque, amanhã de manhã, está na mesa do teu gerente. Por quê? É o processo dos aviões passeando. Isso gera um custo de 4 bilhões de reais só de logística. Então é um custo caro, por isso que os bancos reclamam. Em contrapartida, por que os bancos preferem o cartão? Porque eles fazem o funding disso. Se você avaliar 40% estão dos usuários de cartão no rotativo, e o cartão movimentou 100 bilhões de reais no ano passado, 40 bilhões está no rotativo. É 4 bilhões ao mês de renda. Quem é que quer perder isso? Né? Então, por isso que eles são muito oponentes com relação ao cheque. O deputado está muito correto quando o lobby deles é muito forte. Então, operando através de cheque convertido, operando através de uma câmara de conversão eletrônica, ele valoriza o controle do fluxo do cheque, validação por serviço de gestão de crédito e risco, validação em relação ao banco emissor, lei do idoso definitivamente cumprida. Eu vou falar disso aí. Custódia eletrônica com tratamento do aviso a prazo e mais segurança e menores taxas nas operações de factoring e antecipação de recebíveis. Tecnologia compatível com os padrões da Rede do Sistema Financeiro Nacional e o SPB. Para quem não sabe, o SPB, que é aquele sistema de pagamento brasileiro que foi lançado no dia 22 de abril de 2002, a intenção inicial é acabar com o risco sistêmico da COMP. O que é isso? Um banco solta muito cheque, muito emitente, muito correntista de um banco dá cheque, milhões de cheque, e esse banco no dia seguinte não tem dinheiro na reserva dele do Banco Central para cobrir um outro banco que é o apresentante. Aí que tinha que vir o PROER e dar cobertura para não criar um efeito dominó na economia brasileira. Então, o projeto foi totalmente alinhado ao SPB para evitar a rejeição dos bancos, já que, segundo eles investiram 9% do patrimônio líquido para atender a exigência do SPB e segurança elevada nas transações. Na parte operacional, atende o atual parque instalado. O que quer dizer isso? Nós não trabalhamos num projeto para vender máquina, ele atende o legado. Então, se você tem aí 3 milhões de máquinas de leitor de CNC7, que é aquela tarjinha do cheque, instalada no país, o projeto absorve esses terminais. Esses lojistas não precisam investir em máquina. Permite ao longo de sua operação um upgrade ou substituição da base instalada, quem quiser trabalhar com melhores máquinas. Transfere cheque papel para meio eletrônico, preservando as suas características atuais como meio de pagamento, evitando choque cultural. O que quer dizer isso? Depois vocês vão ver no desenho, que é a próxima, 2 linhas depois, que é já quase no final. Quando o cheque é convertido, a ideia é o emitente vai na loja, dá o cheque. O lojista tem um terminal de captura. A partir desse minuto, esse cheque não vai mais trafegar em papel, vai só em arquivo lógico. Então vai os dados do CNC7 com o CPF, que vai ser digitado e o valor da operação. Como essa loja tem contrato com a CSEC é Câmara de Conversão Eletrônica do Cheque, quem são os donos da CSEC? Entidades de classe. Então, o Instituto dos Cartórios tem direito porque é associado à Abracheque. A Abracheque, a Abras, do supermercado, a Fé Combustíveis, de posto de gasolina. Então vão ser entidades de classe representativas do varejo. Por quê? A CSEC é sem fins lucrativos. Não está sendo nada constituído para alguém ganhar dinheiro. É por idealismo mesmo.
bate na SESEC e a SESEC vai perguntar no banco sacado, que é o banco do emitente, para saber se aquela chave, banco, agência, conta, é daquele CPF. E se não tem nenhuma assustação, se não é um cheque sinistrado, se não é um talão não liberado, se não é um fraudado. Então, os cheques sinistrados tendem a zero. O que vai sobrar? Inadimplência. O que a gente faz com a inadimplência? Protesta eletronicamente. Por isso, o Instituto dos Cartórios, o Instituto de Estudos, entrou no projeto para tratar desse módulo protesto eletrônico. Aqui eu estou mostrando para vocês. Esse é o book final do projeto que foi apresentado pelo atual diretor de política monetária, Dr. Rodrigo Azevedo, foi o último diretor que estava faltando. E esse módulo aqui já está pronto. Ele explica aqui o porquê do porquê. Foi construído aí pela diretoria, com o Dr. Roberto, ele também participou dessa construção. E aqui explica tudo. Como é que faz, como é que passa, agilidade, como é que é feito, quais são os procedimentos. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que a SESEC, ela tem o que o lojista quer: protesta imediatamente, aguarda 5 dias, ou aguarda eu autorizar, encaminhar protesto. Então a SESEC vai atender às regras do lojista. Por quê? É uma loja de bairro que conhece todos os seus clientes e não vai querer mandar de protesto direto, vai querer dar uma chance para o cliente. Ou outras não estão preocupadas com a vizinhança, mas estão preocupadas com a fidelização. A SESEC atende. É para mandar? É. Então, a gente dispara eletronicamente, encaminha para protesto. E o documento, se for exigido, vai do lojista direto para o cartório. Mas o que importa é que toda a documentação é fidedigna. Bateu no banco sacado para confirmar, portanto aquele cheque é quente, é bom. Porque o banco sacado falou, pode aceitar que é bom. Devolveu porque não tinha fundo no dia, porque é um predatário. Lembra que eu falei, não perde a cultura do cheque. Está assinado digitalmente pelo lojista. Portanto, a origem é quente, amparada pela medida provisória 2.200, que já virou lei, né? Não tem mais prazo de vencimento, que é a certificação digital. E com todos os dados confirmados, porque se houver alteração de endereço, o banco sacado, dentro do projeto SBSEC, ele envia, sempre que houver cheque convertido de um cliente, enquanto a solução for híbrida, porque a ideia é em 5 anos o Banco Central falar, acabou a híbrida, é só eletrônico agora, não compensa mais papel. Enquanto for híbrida, tem cheque convertido, mudou o endereço sacado, o banco dispara uma informação para a SESEC, que dispara a informação correta para o cartório para ser protestado eletronicamente. Então, o que a gente está fazendo é evoluir, é trazer esse meio de pagamento eletrônico para dentro do sistema. Eu vou retornar aqui para a gente já partir para a finalização. Na parte legal, respeita toda a regulamentação, está tudo aqui. Eu vou até fazer mais uma coisa, olha, só para vocês verem o tamanho do projeto, rapidamente, porque é uma coisa muito grande. Vou botar aqui no... Então, explica os pontos do projeto, as vantagens. Tem um projeto social dentro dele, para não dizer que a sobra do dinheiro vai virar caixa 2. Aí tem cadeira da FEBRABAN, cadeira do Banco Central, para que participem da gestão. E aqui vem a explicação dos capítulos, explicando a valorização do cheque, a iniciativa. E aqui explica como funciona. Depois, mais para frente, o risco sistêmico da compra também acaba. Os parceiros, qual é o interesse de cada um. Depois vem, vou andar de cima aqui, a parte de tecnologia, com protocologia, toda a parte de mensageria. E aqui vai aparecer o PowerPoint, toda a
parte escrita de mensagem por mensagem. Está tudo pronto, alinhado ao SPV. E aqui a parte de legislação, o impacto das leis, regulamentações, resoluções em cima do sistema financeiro para o cheque. Depois, o impacto no SBSEC com justificativas do que deve mudar e justificando por que deve mudar e aonde vai impactar. Só para vocês terem uma ideia, esse é o volume de pessoas que trabalharam aí no sistema. Vocês podem ver que tem empresas de grande expressão nacional. Foi muita gente. Coordenar isso não é brincadeira, mas nós tivemos uma equipe de coordenadores, por sorte, muito boa. Aliás, dizem, né, que todo comitê só anda se o coordenador tiver um chicote igual, senão não anda, né? Mas nós tivemos sorte lá de pegar um pessoal legal. Então, é só para vocês verem que isso não é sonho. Infelizmente, o diretor de política monetária anterior, o Candiota, ele saiu em junho por causa daquele problema da compra do Banco do Brasil, né? Andou comprando convite para a festa do Luciano, lá do PT, né? E aí ele teve que pedir a conta. Infelizmente, por quê? Porque ele falou com essas palavras: nunca vi um projeto tão completo. Só que um mês depois ele saiu. E agora, no dia 5 de maio, nós conseguimos apresentar para o diretor de política monetária atual, o Rodrigo Azevedo, que não entende nada de cheque, que não entende nada de meios de pagamento do varejo. A visão dele é macroeconômica. Então ele deixa a cargo do senhor Marciano, que é chefe do DEBAN, homem de carreira, e ele é contra o cheque. Então nós temos um embate aí bastante significativo. Mas como eles não quiseram marcar um evento solene para a entrega dos books, muito embora nos pediram os books, nós levamos, não vamos entregar e deixamos claro que a gente vai entregar via Congresso Nacional. Então nós temos o deputado Renato Casagrande, líder do PSD, já do nosso lado. Acho que posso dizer que tínhamos o Sandro Mabel, com essa bagunça toda. Eu acho que não é muita vantagem. Talvez seja mais vantagem o Roberto Jefferson, não sei. E temos também o senador Gerson Camata, que está apoiando o projeto. Nós vamos esperar esfriar os ânimos e vamos voltar para o Congresso. Deverá ser para o final de agosto, na mesma semana em que a Isto É vai publicar a conversão como solução, e na capa o Banco Central não fiscaliza 1 bilhão. Então, nesse momento, nós vamos entrar no Congresso e do Congresso caminhar até o Banco Central e fazer a entrega com os líderes de bancada como testemunhas. Aqui uma vantagem para cada item, muito embora hajam muitas. Para o emitente, maior segurança no uso do cheque. Você sabe que se o cheque for roubado eletronicamente, ele não vai ser compensado. Para o lojista, maior garantia no momento do agendamento do cheque, menores riscos e custos. Para a empresa de verificação e garantia, óbvio que também nós estamos defendendo o nosso peixe, aumento do volume de operações com maior segurança na gestão do risco e apoio à concessão de crédito. Para banco, factoring, maior segurança, menores riscos e custos. Para o sistema financeiro, significativa redução dos custos de compensação. Imaginem, fila na frente do caixa, back-office, tudo isso acaba. Para banco é maravilhoso. E para o Banco Central, ele vai pela primeira vez conseguir conhecer 100% dos cheques emitidos no país, que hoje ele não conhece. Hoje o cidadão vende uma bicicleta com cheque, o que vendeu vai comprar uma motocicleta e dá o cheque mais algum, e esse cheque vai virando uma moeda paralela que acaba comprando avião. Então é assim que acontece. Então hoje o Banco Central não enxerga nada disso. Com o projeto ele passaria a enxergar 100%. Basicamente é isso aí. Ali é a Câmara de Conversão Eletrônica do Cheque, toda em MPLS. MPLS é o protocolo de comunicação do sistema de pagamento brasileiro, é um dos mais seguros do mundo, é o mesmo utilizado pelo governo militar dos Estados Unidos. O emitente ele pode entrar, comprar com cheque num lojista capacitado. Vamos aí falar um Pão de Açúcar, uma rede grande, que tem condição financeira para entrar por MPLS. Ele envia a transação com assinatura digital, a CSEC
Ou, segunda opção, ele compra num lojista não capacitado, a pastelaria do Cheng lá. A pastelaria do Cheng tem um parceiro de verificação, qualquer empresa, que vai fazer o roteamento e a assinatura digital, por TCP/IP ou REMPAC, que é o mais comum hoje. E vai entrar na CSEC. A CSEC, quando receber a informação, tanto de um como de outro, ela vai bater na Caixa Econômica Federal, que é a autoridade certificadora para verificar se a assinatura está válida ou inválida. Em seguida, vai disparar 2 requisições automaticamente. Tudo isso aqui nós estamos falando em 10 segundos. Vai bater no banco sacado, perguntar: esse banco, agência, conta é desse CPF? O talão foi liberado ou vai voltar como 29? O talão foi roubado na agência ou no carteiro, motivo 25? Ou tem um boletim de ocorrência, porque tudo isso aqui está integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, portanto, receberia o BO direto da delegacia eletronicamente. Não, está tudo positivo. Bate na empresa de verificação e garantia para verificar não é restrição ou não. Restrição verificaria nos cartórios, nessa parceria que nós estamos construindo, para ver comportamento, avaliação comportamental, que é a verdadeira verificação. Se foi tudo ok, sobe um positivo lá. Não sei se vocês lembram da imagem, o triângulo, um carimbo triângulo, assim como 2 traços, é o cruzado em preto, o triângulo é cheque convertido. Bateu o carimbo, o papel pode ficar com ele. Hoje o atacadista vende para o varejista, quem fica com a duplicata? É o atacadista. Se o lojista vendeu para o cidadão, nada mais correto do que ele ficar com o documento de crédito, que é o cheque. Então não tem nada de ilógico no projeto. Ok, está tudo ok. Na data boa, a CSEC vai pegar aquele lote de cheques e mandar para o banco de crédito, que é o banco apresentante. Daí para frente, não muda nada, é tudo como acontece hoje. Entra pelo banco de crédito, vai para a Câmara de Compensação, que faz a compensação, tudo normal. Então não muda nem a cultura hoje existente. Existe uma nomenclatura entre os bancos que mudaria só o TD. O que é o TD? É a identificação do título. 14 é cobrança, boleto de cobrança, 15 é cheque que veio da compensação abaixo do valor limite, 16 é acima, teria o 17, cheque convertido. Muito bem, e de qualquer forma, banco ou factoring poderia, um lojista quer antecipar cheque pré-datado. Outra coisa para o consumidor, nenhum cheque cairia antes da data pactuada, porque a CSEC só iria soltar o arquivo na data pactuada. E as lojas poderiam antecipar. Onde é que elas iriam transferir o crédito para um banco? Pela web, com assinatura digital. Isso também está previsto, é como você entrar no teu banco hoje, põe tua senha e faz um DOC. A operação é a mesma, a segurança é a mesma. Bom, e se o cheque for devolvido, lembra que eu falei, existem regras lá dentro que o lojista falou, voltou 2 vezes, protesta. Ou então aguarda um ok, ele vai dar o ok pela web. A CSEC vai mandar isso, esse lote, para o distribuidor. Daí para frente o que vai ocorrer é a mesma coisa que acontece com a duplicata hoje. Não muda nada. Então, o que vocês estão vivendo com a duplicata hoje, para protesto de encaminhamento eletrônico, a mesma coisa aconteceria com o cheque, obedecendo todos os mesmos padrões, a mesma legislação. Então, na verdade, você há um custo operacional muito mais baixo. Há um custo operacional muito mais baixo. Então, só para enfatizar, são mais de 3 milhões mês devolvido por motivo 12. Essa é uma massa crítica que não está nos cartórios, na sua grande maioria. São mais de 500 mil motivo 21 mês, também não está na massa crítica e poderia ser protestado. São 5,5 milhões motivo 11, que também poderia ser protestado,
motivo 11 também pode ser protestado. Cresceu 25 milhões acima de R$300. Para concluir, essa é a última dela, não sei se todo mundo domina essa informação, o Banco Central divide cheque abaixo de R$300 e acima de R$300. O número exato é R$299,99. Por que ele faz isso? Cheque acima de R$300, deposita hoje, amanhã está na conta. Tem banco que libera, tem banco que não, mas esse é o certo. E cheque abaixo de R$300, deposita hoje, depois de amanhã está na conta. Se a gente falar só dos cheques acima 300 a não sei quanto, você está falando em 28% do volume de cheques. Esses cheques eles vinham crescendo de 99 a 2001 em 9 milhões mês, 9 milhões ano, todo ano, 9 milhões. Quando entrou o SPB, que todo mundo achava que o cheque acima ia cair, porque acima de 5 mil ia tudo para o SPB, cresceu espantosamente 25 milhões em 2003 e 24 milhões em 2004. E o ticket médio caiu de R$3.500 para hoje R$1.600. O que quer dizer isso? Para um cheque de R$100 mil que passou para a TED, milhares de cheques de R$500 entraram no varejo. Aí é que se prova o aumento do cheque no varejo. Portanto, se a gente conseguir, nesse projeto, fazer funcionar, a gente acredita que até o final do ano a gente consiga colocar um piloto, e vai ser no Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar participou de muitas reuniões para colaborar na visão do varejo. Então a coisa vai mudar bastante para o ano que vem. E movimentou 15 vezes mais que os cartões. Os cartões movimentaram R$100 bilhões, cheques 1,5 trilhão. E agora tem muita informação. Aqui são todas as vantagens que eu acho que a gente pode passar por e-mail amanhã para todo mundo, quem tiver interesse. Evolução do projeto seria o cheque virtual integrado ao Smart. Daqui 10 anos, todo mundo tendo a conta bancária, o seu cartão Smart, cartão inteligente, você poderia ter o talão de cheque lá dentro do Smart. E a assinatura vai ser digital. Não tenham dúvida que daqui 3 eleições, todo brasileiro vai ter que ter assinatura digital para votar. Então, essa assinatura digital, ela vai servir para muita coisa, inclusive para assinar talão de cheque. Futuramente, a substituição do DOC para o ordem de crédito eletrônica e liquidação de boleto de cobrança. Não sei se vocês sabem, existe hoje muita falcatrua, muita fraude. Funcionário da faculdade que sai, leva o disquete com o endereço de todo mundo, dá para alguém, esse alguém emite boletos daquela faculdade, desviando dinheiro para outra conta. Isso é muito comum. A faculdade é um exemplo. No esquema de verificação em real time, isso acabaria. Próximos passos: aprovação pelo Banco Central, apresentação para apoio do Congresso Nacional, que deverá acontecer em agosto, realização do segundo fórum para formadores de opinião agora, construção da CSEC com as entidades como associadas e piloto do sistema no final do semestre de 2005. Então eu acredito que esse seja o melhor meio de a gente conseguir fazer do instrumento cheque. Lembrando, a gente nunca pode esquecer da função social que ele tem, ele dá crédito. Não sei se acontece a mesma coisa no Paraná, mas em São Paulo é muito comum. Na periferia, se vocês forem na Casa de Material de Construção, a Casa de Material de Construção vende a fundação para uma família classe D, para construir a fundação da casa com 10 cheques. E a pessoa constrói. Aí quando ela acaba de fazer a fundação, ela dá mais 10 cheques para construir as paredes. E essa é a realidade do Brasil. Portanto, nós não somos ponto de referência. Era isso que eu queria falar. Eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida, tem meu e-mail aí, o e-mail do pessoal do cartório também pode ser um intermediário, e a gente está aí para tirar a dúvida que vocês tiverem com relação a isso. Tá? Muito obrigado.